E a gente continua falando desse problema da falta de água, só que além da falta de água tem também a questão do prejuízo, né, Ricardo? A gente sabe que muitos comerciantes, até o próprio consumidor, os moradores, né, perdem muito com 7 dias sem água. Então, para a gente falar sobre esse assunto, a gente está aqui com um advogado especialista em direito civil do consumidor, doutor Cândido Sá. Doutor Cândido, bom dia. São 7 dias sem água. O consumidor, principalmente aqueles que são prejudicados, comerciantes, as empresas, podem pedir algum tipo de desconto quando a conta chegar no final do mês? Bom dia, Juliana. Bom dia, Ricardo. Sem dúvida nenhuma, né? Precisamos dividir aí em pessoas físicas e pessoas jurídicas. São, portanto, danos diferentes. A pessoa física, e tanto a pessoa física quanto a jurídica, ela pode pedir um abatimento naquele valor mínimo proporcional aos dias que não houve fornecimento de água. E a pessoa jurídica, por exemplo, eu tenho um restaurante, imagine está fechado por causa desse problema do abastecimento de água. Então, nesse caso, além do dano moral e material, você pode requerer na justiça também os lucros cessantes por aquele período que não está sendo fornecida água. A lei é muito clara, né, doutor Cândido? Eu pago por aquilo que eu consumo. Se eu não consumir, eu não vou pagar, eu vou pagar proporcionalmente ao que eu consumir, né? Agora, na cabeça do cidadão, como é que isso é feito, né? Como é que ele vai fazer para provar que durante esses 7 dias, digamos assim, ele não teve consumo e, portanto, terá direito ao desconto? Nesse caso específico, sem dúvida nenhuma, é necessário nosso telespectador entender que direito é prova, né? Então, no caso de requerer dano, ele deve ir à justiça, deve ingressar com ação contra a Embasa e contra a CCR, os dois devem ser réus, para evitar aquilo que a gente chama de excludente de responsabilidade. A Embasa dizer, não, a culpa não é minha, a culpa é da CCR, portanto, só ela, eu tenho que sair da ação e só ela pagar aquele prejuízo. Então, deve ingressar contra as duas para receber este dano moral e material. E, doutor, com relação a esses condomínios, a gente viu aí nas nossas reportagens que muita gente recorreu aos carros-pipa, os condomínios pagaram, a gente viu pessoas que pagaram até R$600 por um carro-pipa. Essas pessoas podem pedir o ressarcimento desse valor que foi gasto em carro-pipa? Podem, sem dúvida nenhuma podem. Por quê? A gente precisa, o contrato, o fornecimento de água é um objeto de um contrato de prestação de serviço entre a Embasa e o consumidor. Qual é a obrigação da Embasa? É entregar, fornecer água. E essa obrigação ela não está realizando a partir daquele momento que houve aquele problema. Então, daqui em diante, você tem que provar. Havia, evidentemente, notas fiscais, qualquer problema que haja em relação, por exemplo, a uma pessoa doente que esteja em sua casa e que tenha interferido no tratamento, enfim, tudo isso você tem que anexar as provas no processo que você deve ingressar na Justiça Comum de Defesa do Consumidor. Aí esse comerciante, esse empresário, né, o síndico do prédio, os moradores que tiveram prejuízos, vendo agora o senhor falar isso, se animam, né, essas pessoas e perguntam, mas aí como é que eu faço? Qual é a via? É através da defesa do consumidor, é a justiça comum, pequenas causas? Por onde é que eu começo? Começo por onde? Consulta um advogado, não precisa necessariamente de advogado? Qual é o passo, doutor, para a pessoa ser ressarcida, ter o seu direito garantido? Não, nesse caso aí específico, ele tem que procurar a vara de defesa do consumidor. Então, ele precisa de um advogado, né? E esse advogado, como eu disse, para evitar o excludente de responsabilidade por culpa de terceiros, que é certamente o que a Embasa vai alegar, deve ingressar com ação na vara de defesa do consumidor contra a Embasa e contra a CCR ao mesmo tempo. E aí é importante estar sempre, né, guardando cupons fiscais, tudo que for pago referente a esses gastos com água. É importante levar isso também no momento que entrar com uma ação? Sem dúvida nenhuma, Juliana, inclusive o dano moral, né? O que é que nós vimos hoje aqui? O dano moral terrível, as pessoas pegando água em fontes e se deslocando com um constrangimento enorme. Então, o dano moral para o consumidor, pessoa física, é algo que está mais do que comprovado, até pelas próprias colocações que estão sendo feitas pelas duas empresas na televisão, que a gente está vendo os comunicados, né? Então, eu acho que é uma coisa muito fácil de comprovação. A gente tem visto muito vídeo, muita foto, a pessoa filmando ali com o celular, aquele sacrifício todo. Esses elementos, né, valem como prova também na hora de alegar esse prejuízo?
Valem sim, Ricardo, valem como comprovação do dano moral, né? Esse é, sem dúvida nenhuma, o dano moral, e aquilo que ele comprou, que ele foi obrigado a ter aquela despesa decorrente da falta do fornecimento de água, aí sim é o dano material. No caso de estabelecimentos comerciais de pessoas jurídicas, existe também o lucro cessante. Então, são 3 tipos de indenização que podem ser requerida na Justiça. Tem que correr atrás, doutor Cândido Sá. Muito obrigada pelas informações e os esclarecimentos. Obrigado, doutor. Bom dia para o senhor, tá? Tenha uma boa terça-feira. Bom dia, muito obrigado.